nome é Miller Tolentino, moro em Goiânia, Goiás e também estou viajando com Travel in Chair. Então estamos aqui em Vancouver já no nosso primeiro compromisso na cidade, que é arrumar o vidro para-brisa do carro. É claro que a nossa rachadura não está tão ruim quanto essa aqui, que tá tipo bem grandona, mas eles conseguem fazer disso aqui pra ficar assim, tá vendo que não desaparece totalmente, mas fica bem melhor. Por isso que se chama imprevisto de viagem. A gente não estava preparada para gastar dinheiro para consertar o para-brisa hoje e nem para isso aqui. Ele vai pegar um café, gente. Ele acabou de chegar na loja, ele já vai pegar um café. Ainda bem que foi alguma coisa só com o carro. Imagina se fosse alguma coisa com a nossa saúde. Gente. Ela fala do café, mas ela... Posso tomar um pouquinho do teu café? E a gente quer agradecer a cada comentário recebido de vocês, tanto nos vídeos como e-mails, dando dicas, soluções para nós arrumar. Nós ia gastar $30 para comprar os produtinhos e fazer nós mesmos, ou pagar 45 para alguém fazer. Eu queria fazer, porque eu vi nos vídeos e achei que nós tínhamos condições de fazer. Não, ele queria fazer. Então se você queria fazer, você ia pegar e fazer inteiro. Eu acho que foi a melhor opção. Eu acho que era mais seguro a gente vir até aqui. Porque é o imprevisto de viagem. É imprevisto. Mas não é só isso o imprevisto. A gente vai contar alguns imprevistos que a gente teve na viagem, que esses sim eram imprevistos que poderiam colocar em risco a nossa viagem. Esse é o serviço final, assim como ficou. Que eu acho que é o Justin Bieber, ou é a versão mini Justin Bieber, não é? Tomou um suco que é super saudável. Eles colocam até grama, estão batendo nosso suco agora. Fiquei de contar algumas das situações que foram imprevistos de viagem e imprevistos de saúde. A primeira situação que deixou a gente bem assustado em relação a tudo que pode acontecer e causar o fim da nossa viagem foi quando a gente estava atravessando a fronteira da Argentina para o Chile e a gente teve que atravessar a cordilheira debaixo de uma tempestade de neve. Agora dá uma nevasca muito forte. Vou torcer que a neve não estrague nosso passeio no deserto. E se tiver algumas condições mal, a sugestão é nós seguir viagem, ir para Iquique e fugir do deserto. A gente era muito iniciante, a gente tinha acabado de começar a viagem e a gente achou super bacana encontrar neve nas cordilheiras. A gente saiu do carro, foi tirar foto e ficou do lado da pista, onde carretas passavam tipo muito rápido, e na neve, como todo mundo sabe, carro pode derrapar. Então a gente estava bem do lado da pista, aqueles carros passando poderiam derrapar e a qualquer momento nos acertar. Peraí, o suco ficou pronto. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente conseguiu chegar em segurança no deserto do Atacama. Chegando lá, a gente ficou sabendo da história de um rapaz brasileiro. Ele tinha passado pelo mesmo lugar que a gente tinha passado pouco antes. Da nevasca. E ele sofreu um acidente bem grave e foi necessário uma UTI móvel, uma UTI avião, e do Brasil até o Chile, no deserto do Atacama, para resgatar ele. Importante, ele não tinha seguro de viagem. A conta da UTI foi de 100 a 150 mil reais, informações que a gente recebeu do pessoal brasileiro que estava lá no hotel, amigo dele. E 100, 150 mil reais coloca em risco qualquer viagem. A gente começou realmente a sentir na pele os imprevistos quando a gente foi fazer rapel. Na pele não, foi no dedo. No dedo, bem na unha. Eu perdi a unha, foi exatamente um ano atrás, quando nós estávamos na Costa Rica.
A gente foi fazer o rapel. Na hora que nós estávamos indo embora, eu passei e chutei uma pedra. Sim, chutei uma pedra. Literalmente chutou a pedra. Eu não sei o que ele tava na cabeça. Assim. A unha ficou assim de pendurada. Daí aquilo poderia infeccionar. Então a gente precisava tirar aquela unha. Só que nenhum dos dois teve coragem de fazer isso, porque era realmente algo que ele disse ser muito dolorido. Então a gente teve que chamar um médico, a enfermeira que estava atendendo lá próximo à região que a gente estava, para que ela pudesse fazer a puxada de unha, e não só aquilo, mas também que ela pudesse tratar, porque a unha caiu, assim, uma coisa muito horrorosa, gente. A gente teve que começar a ser bem cuidadoso com o que a gente come na estrada, porque outra situação envolvendo esse aqui Afinal, foi bem grave. As coisas ruins estão acontecendo somente comigo, Não, né? para de falar isso. Na Costa Rica também. Nossa, você sofreu na Costa Rica. Nossa. Na Costa Rica, a gente tava num hotel e tava super bacana, a gente tava adorando, tava se divertindo de montão. E aí a gente foi jantar. Um jantar romântico, por sinal. Um jantar romântico, super felizes. E ele decidiu pedir por um atum. A mim, momento selfie. Entendeu? Filé de atum. Não é carne. Com purê de batata. Que estava estragado. Consequência, passei 12 horas no banheiro das 4 da manhã às 4 da tarde, para ter maiores detalhes, com dor de barriga, vômito, a dor não passava, me sentia muito mal, muito mal. Antes de começar a viagem, a gente se preparou, a gente passou por alguns médicos, inclusive a gente fez uma consulta no centro de viajantes São Paulo, do Hospital das Clínicas, e nesse centro de viajantes a médica indicou alguns remédios para que tomasse no caso de uma virose ou caso de dor de barriga e tal. Então a gente começou... Tomei a cartela toda e não resolveu. Começou a tomar o remédio, não resolveu. A gente chamou a enfermeira do hotel, não resolveu. Quando ele já tava, tipo, convenhamos, muito... aquela enfermeira não fez nada, né? Não. Tomei bastante líquido, tomar bastante água. Não, ela te deu um remédio. Nossa senhora, ia me ajudasse. Não, mas aí o que acontece? Depois de 12 horas, ele começou às 4 da manhã, às 4 da tarde, começou a ter muita febre. Aí a gente falou, não dá pra segurar mais, vamos pro hospital. Pensa numa pessoa magra, assim, 5 quilos mais magro, era eu. A gente foi pro hospital, chegou no hospital, o médico parecia um bicheiro. É um bicheiro, camisa aberta, ele tava com cabelos, peitos. Cabelo do peito aparecendo. Um colar de ouro, assim, assim seus 65 uma anos. correntona de ouro, assim, chegou e falou, calma, eu cuido da situação. Hay un 99% de posibilidades que usted en 6 horas esté mucho mejor. Foi engraçado na hora e foi mais engraçado ainda depois que ele melhorou, porque ele teve que tomar um soro e eu não sei quais foram os remédios que ele teve que tomar. Hoje a gente ri porque a gente teve que pagar uma conta de mais de $1.000 só pro soro. Pra tomar o soro, só imagina, duas garrafinhas de soro, $1.000. Soro, $1.000. Isso pra gente é um custo absurdo. A gente nunca vai estar preparado para gastar $1.000 em soro. Mas foi uma situação que foi contornado porque a gente tinha seguro viagem. Quando tá viajando, a gente tá exposto a comer coisas diferentes, exposto a, sei lá, bactérias e vírus diferentes. Então, uma virose, uma dor de barriga, um piriri, assim, master, é muito fácil de acontecer. Principalmente na América do Sul, onde é muito comum, e na Ásia, onde é muito comum as pessoas comerem na rua. Posso dizer que a maior parte das pessoas que viajam, elas comem na rua na América do Sul, porque é comum e é a maneira mais barata que existe. Porque nem todo viajante pode se dar o luxo de ir em restaurantes. Sabia que a nossa viagem é de longo prazo. Se a gente vai colocar em risco a nossa viagem já no começo comendo na rua, isso pode afetar a continuidade da viagem. Mas aquelas pessoas que saem de casa para viajar somente 7 dias ou 10 dias, que aquela é as férias que eles têm, eles vão comer, eles não vão pensar porque eles sabem que depois dali eles vão voltar para casa. A gente não, a gente sabe que a gente vai passar muito tempo na rua. Então esse é um dos cuidados que a gente tem. A gente passou 2 meses da viagem sem seguro viagem e agora, recentemente, a gente conseguiu um parceiro novo que chama IMG, International Medical Group, que é uma empresa de seguros de viagem que foi recomendada por 2 amigos viajantes que já usam o serviço, e a gente foi muito sortudo
de conseguir o apoio deles para nossa viagem e a gente está muito feliz porque com saúde não se brinca, você não pode prever algumas coisas, por exemplo, você não pode prever que você vai ter um apêndice. Você não prevê que vai quebrar o dedo, que vai quebrar o braço? Você não prevê que você vai ter uma caganeira. Nos Estados Unidos, se você quebrar o braço, a conta pode chegar até $40 mil. Sim, $40 mil. Se você tiver uma dor de barriga e for para o hospital, a conta pode ser $7, $8 mil. Então, pessoal, o que a gente está querendo dizer aqui é que prevenir é muito melhor do que remediar e ter seguro viagem é fundamental. Não é importante só pra gente que tá viajando bastante tempo, mas para aqueles que vão fazer uma viagem de uma semana, porque não tem como prever que você vai chegar no lugar e não vai acontecer alguma coisa com você. Se você vai sair de casa, vai viajar, faça um seguro viagem. A IMG é parceira da viagem, nós vamos deixar os links aqui. De todas as redes sociais deles aqui embaixo. E também o link para que você possa fazer uma cotação. A IMG foi a mais em conta, por quê? A IMG trabalha com um sistema de franquias, então você paga um valor menor do seguro e aí você define qual vai ser a franquia que você vai pagar quando você precisar efetivamente usar. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma viagem planejada, eu recomendo que vocês procurem, pesquisem seguros. A gente recomenda o IMG não só porque é um parceiro da viagem, mas porque, sim, é um dos mais econômicos que a gente encontrou até agora. E não deixe que o imprevisto acabe com a sua viagem. Esse vídeo foi para mostrar um pouco dos imprevistos que a gente já teve até agora na viagem. Graças a Deus, nenhum foi tão grave que colocou em risco a nossa viagem. Mas a gente espera seguir viajando por muito, muito tempo sem precisar usar o seguro. Agora, tu acredita em teoria da conspiração? Não. Por que isso acontece as coisas ruins comigo? Lindo, porque você come o atum estragado. Você come o atum estragado, você chuta a pedra. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like se você gostou. Compartilhe, se inscreva no canal, porque amanhã tem mais vídeos. E mais histórias. Tchau. Tchau.